Olá pessoal, eu decidi gravar esse vídeo aqui conforme eu tinha combinado com vocês em aulas anteriores, que seria referente lá aos lançamentos contábeis, como é que funciona o lançamento contábil. Então a gente vai mostrar assim, ó, o que é o lançamento contábil, na verdade, e como que isso vai impactando no balanço patrimonial, na DRE, qual que é a lógica disso, como é que isso acontece no dia a dia lá das empresas ou das instituições em geral. Complementando que esse vídeo, na verdade, ele é uma continuação de vídeos anteriores. Nós já falamos aí sobre plano de contas, falamos sobre as contas contábeis de maneira geral, sobre a contabilidade de maneira geral, e aqui já é uma simulação de situações reais, né, de como que isso aconteceria. Então vou colocar aqui para vocês os exemplos aqui, só para vocês terem uma ideia. Primeiramente, antes de eu começar aqui a mostrar os exemplos, eu vou citar novamente, né, vou complementar como é que funciona essa dinâmica. Então essa dinâmica ela vai funcionar o seguinte: o que acontece? Nós temos, estou escrevendo aqui na tela, nós temos um fato contábil. Então o que é um fato contábil? O fato contábil, na verdade, é um acontecimento. Então imagina só que uma empresa ela precisou gastar um dinheiro com alguma coisa, um exemplo, né? Precisou pagar uma dívida dela, precisou pagar uma conta, teve uma entrada de mercadoria no estoque, teve um pagamento de salário, teve um reconhecimento de uma despesa de salário, teve uma venda, por exemplo. Então tudo isso aqui, ó, então eu vou colocar venda, pagamentos, entrada de estoque, compra de máquinas, né, um exemplo, né? Então tudo isso, cada situaçãozinha dessa daqui representa o quê? Representa um fato contábil, representa um acontecimento. Quando tem um fato contábil, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o registro disso. Então vou colocar aqui, ó, a gente precisa fazer a anotação disso. E a anotação, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa anotação. Qual o nome que a gente dá para isso? A gente dá um nome de lançamento. Estou colocando aqui, ó, escrito aqui, ó, lançamento contábil. Então esse é o nome que a gente dá para isso. E esse lançamento contábil, esse registro contábil, ele vai ser em algum lugar. Onde que ele vai ser feito? Então vou colocar aqui, ó, o lançamento contábil será feito nas contas contábeis. Né? Então, são nas contas. Então, o que são as contas? São lugares que a empresa... Então, por exemplo, vou colocar exemplos aqui, né? A conta estoque, a conta caixa, a conta fornecedores, a conta fornecedores, né? A conta empréstimos. O que são as contas? São locais que a empresa organiza para poder fazer o registro. Então, por exemplo, entrou dinheiro no caixa, entrou dinheiro para a empresa, eu vou ter que registrar essa entrada no caixa. Se surgiu uma dívida com fornecedores, eu vou ter que colocar isso na conta fornecedores. Nos vídeos anteriores até falei um pouquinho mais, então na verdade o que a empresa faz? Ela organiza tudo isso mais ou menos conforme a operação dela, lá naquilo que a gente chama de plano de contas. Estou colocando aqui na tela, plano de contas. É assim que vai funcionar. E vai lançando. E esse lançamento contábil, então esse lançamento contábil sempre terá dois lados. Então, sempre, obrigatoriamente. Tá? Isso aqui a gente chama de quê? De método das partidas dobradas. Método das partidas dobradas. Então, toda vez que tiver um fato contábil, o registro disso, quando você registra, isso vai ser feito em duas partes. Nem que uma das partes pode ser quebrada em dois. Então, vou até colocar aqui entre parênteses. Ó, uma das partes, ou as duas partes, né? Então, uma ou as duas partes podem ser quebradas. Quebradas, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se você entrou uma mercadoria no estoque, então ó, a mercadoria entrou no estoque, estou escrevendo aqui, estou descrevendo, então a mercadoria entrou no estoque, só que esse é um lado, então o lado é o estoque. Ah não, mas essa foi parte à vista e parte a prazo, então o outro lado ele vai estar quebrado em dois, ele vai ter o registro da entrada do caixa e o reconhecimento da dívida com o fornecedor. Bom, é isso. Então, é mais ou menos essa é a dinâmica aqui que ocorre quando a gente fala do lançamento contábil. Eu até vou colocar aqui, vou apagar essa parte aqui de cima que eu tinha feito uma descrição, vou deixar só essa descrição aqui de baixo, só anotar aqui essa descrição, deixar aqui para vocês poderem, e depois esse arquivo também eu posso disponibilizar para vocês com essas anotações aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu vou simular aqui algumas coisinhas, alguns lançamentos, né, que eu posso dizer assim. Então,
coisas que acontecem no dia a dia da empresa. O que a gente vai simular aqui? A gente vai fazer o lançamento contábil lá nas contas normais e vocês vão ver o quê? Que conforme isso vai acontecendo no dia a dia, conforme esse lançamento vai sendo feito, o que vai acontecendo? Isso vai meio que montando o balanço patrimonial também. É como se ele já estivesse sendo montado conforme vai passando cada lançamento. O que a empresa faz? O balanço patrimonial, é claro que ela divulga isso consolidado lá no final do ano ou no final do trimestre. Vai ter que fazer, antes de fechar, é feito uma série de ajustes, de verificações, mas na verdade o balanço ele já vai sendo formado, né? De maneira geral ele já vai sendo formado conforme vão acontecendo os fatos. Então vou colocar esse exemplo aqui, ó, um fato contábil. Então a loja Tem Tudo iniciou suas operações em 1/1 com 30 mil reais, dinheiro esse aplicado pelo sócio. Então se teve 30 mil reais, onde que esse dinheiro entrou? No caixa. Então vou colocar aqui, ó, uma entrada de caixa de 30 mil reais. Então tem um lado lá, ó, lembra que eu falei? Ó, são dois lados. O que é o outro lado? Ó? Esse dinheiro foi aplicado pelos sócios. Então, ó, se ele foi aplicado pelos sócios, então aumentou a parte dos sócios. 30 mil reais. Então, estou digitando aqui, colocando aqui para vocês. Ó. Aumentou a parte dos sócios, 30 mil reais. Legal. Então, ó, dois lados. Então, quando a gente olha para o balanço, ó, esse balanço ele vai sendo formado mais ou menos assim. Ó. Caixa, que é o que a empresa tem, né? Os bens e os direitos. Então, ó, 30 mil reais. 30 mil reais do caixa. Deixa eu fazer um ajuste aqui para ele poder fixar isso. E aqui desse lado, o que aconteceu? A parte dos sócios também aumentou. Que é a parte onde tem as obrigações da empresa. Na verdade, o que a gente diz assim? Ó, a gente diz o seguinte, que aqui é tudo que a empresa, onde os recursos são aplicados, né? E aqui é de onde esses recursos vieram, né? A origem desses recursos. Eu vou deixar sem o cifrão aqui para aproveitar o espaço, sem o símbolo do real. Mas, na verdade, essa é a lógica. Então, até quando vocês veem na aula lá falando assim, ó, de estrutura de capital, né? Estrutura de capital. Ó, estrutura de capital. Vou colocar um nome aqui, ó. Estrutura de capital. Estrutura de capital. Na verdade, a estrutura de capital nada mais é do que esse lado direito aqui, ó, que é onde vem a grana, onde vem o cash, né? Vem de financiamento. Então, assim, ó, veio. Então, assim, ó, eu até costumo ter um vídeo até que eu coloco essa lógica aqui, ó. Entrou 30 mil no caixa, eu tenho que mostrar o quê? De onde isso veio. Então, de onde que isso veio? Veio lá dos sócios, né? Também nós temos essa lógica. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, sempre vai ter dois lados. Então, a gente fez o quê? Uma entrada de dinheiro no caixa, esse dinheiro entrou no caixa e aumentou a parte dos sócios. Então, tem lá os dois lados. Agora vamos aqui, vamos pegar esse mesmo, ó, vou pegar esse mesmo balanço aqui, ó, o mesmo, tá? Imagina só que isso já aconteceu lá no dia anterior. No dia seguinte, isso aqui já estava formado. Ó, a empresa já tinha, de acordo com os fatos anteriores, ela já tinha lá caixa 30 mil e ela já tinha a parte dos sócios 30 mil. Aí aconteceu mais um fato contábil. Qual foi esse fato? A empresa comprou máquinas no valor de 13 mil. Então o que aconteceu aqui? Ó, entrou máquinas... 13 mil reais, ó, as máquinas entraram aqui, 13 mil reais, né? 13 mil. E o que aconteceu? Financiadas pelo banco. Então eu vou colocar aqui, ó, dois lados. Entrou máquinas, 13 mil reais de máquinas. E financiamentos, né? Aumentou a parte também de financiamentos. É claro que lá dentro do lançamento contábil, onde está sendo lançado o financiamento, pode ter um nomezinho que a empresa dá lá, por exemplo, financiamento disso, financiamento de máquinas, financiamento com o banco tal, né? Isso a empresa pode personalizar isso lá dentro. Mas de maneira geral é isso aqui, ó, 13 mil. Então aumentou máquinas desse lado e aumentou financiamentos desse lado. Então, quando a gente calcula aqui, a gente vai vendo, ó, que o balanço ele vai ficando igualzinho, ó. Esse lado 43 mil, financiamentos aqui aumentou 13, né? Era 30 de cada lado anterior, então aqui, ó, 43 mil. Legal. Total 30 mil, 43 mil de um lado, 43 mil do outro. Então aqui, ó, mais ou menos assim, né, que funciona. Tudo que a empresa entrou para a empresa, né, tudo que ela tem lá de bens e direitos,
e do outro lado mais ou menos a origem disso, né, que a gente pode dizer, mais ou menos de onde veio esse capital, mais ou menos como é que o balanço vai se formando. Mas o que vocês, como eu citei anteriormente, o ideal mesmo é vocês pensarem o seguinte, ó, sempre, toda vez que eu estou registrando o fato contábil, eu estou registrando sempre dois lados da coisa. A coisa sempre está indo em dois lados, né? Agora vamos aqui para uma situação 3. Então eu vou continuar com os mesmos dados aqui, ó, os mesmos dados anteriores aqui. Eu vou pegar esses dados aqui, vou fazer uma copiar. Imagina só que agora, ó, na sequência, agora é dia 3, né? Então você tem um dia a mais. Vou colocar eles aqui. Já estava assim, ó, já estava desse jeito conforme os lançamentos dos dias anteriores. Então a empresa já tinha 30 mil no caixa, ela já tinha 13 mil de máquinas, ela já tinha uma dívida de 13 mil das máquinas e tinha um registro de aumento lá da parte do sócio. Então agora tem uma outra situação, a empresa comprou mercadoria no valor de 10 mil, sendo 6 mil a prazo e 6 mil à vista. Então vamos pegar um lado, ó, o lado qual foi? Estoque. Então esse é o primeiro lado, ó, 10 mil reais de estoque. Indiscutivelmente aqui, 10 mil reais de estoque, vou colocar aqui, ó, 10 mil reais de estoque, legal. Só que o que acontece? O outro lado, nessa situação, ele está quebrado em dois lados. Então, como é que foi essa entrada de estoque? Ela foi o que? 6 mil, aumentou a dívida com o fornecedor. Ó. Então, 6 mil, aumentou a dívida com o fornecedor. E 4 mil, saiu o dinheiro do caixa. Então, aqui, saída do caixa. Ó, saída do caixa de 4 mil. Então, o que a contabilidade fez? Ela continuou mantendo os dois lados da operação. A única diferença é que um lado ele foi quebrado em dois. Mas é 10 mil de um lado, 10 mil de outro. Como é que isso impactaria no balanço? Então aqui agora a gente teria estoques, 10 mil de estoque. Isso, estoque aumentou 10 mil. E aqui desse lado, ó, fornecedores aumentou quanto? Aumentou 6 mil. Aumentou 6 mil de fornecedores. O que vai acontecer? A diferença que vai dar aqui é o seguinte, ó. O que aconteceu? 10 mil, se fosse tudo a prazo, então o que? Seria 10 mil, 10 mil, né? Seria 10 mil, 10 mil. Só que a empresa não conseguiu financiar tudo, ela só conseguiu financiar 6 mil. Os 4 mil saiu do próprio caixa da empresa. Então é como se esses 4 mil, para completar o estoque aqui, ele saísse daqui do caixa. Então eu até vou colocar aqui como é que ele ficou. Então de 30 mil ele foi para 26 mil, caixa reduziu e desceu para cá, né, para formar os 10 mil. Então 4 só desceu, ele só deslocou dentro do ativo. Ele só saiu daqui, desceu para cá e a outra parte foi registrada aqui desse lado. Se vocês olharem direitinho, os dois lados vão continuar sendo a mesma coisa, ó, mantendo-se iguais. A coisa continua balanceada, né? Então se você for olhar aqui, ó, 26 com 13 dá 39, com 10 dá 49 mil. Então esse lado aumentou 49 mil. Na verdade, ele teria aumentado quanto? Ele aumentou 10, mas perdeu 4 aqui, né? Então só aumentou 6. Esse lado aqui, ó, 6 com 13 são 19, com 30, 49 mil. E o balanço vai se mantendo igual. Então isso aqui é uma simulação que eu mostrei para vocês, mais ou menos como que os lançamentos vão acontecendo no dia a dia. E sempre assim, ó, fato acontece, sempre você lança duas vezes, né? Então lança de um lado e lança de outro, mesmo que o outro lado seja quebrado em dois. E claro que esses lançamentos eles não são feitos diretamente num balanço. Tem lá os locais para você lançar lá no sistema da empresa. Então você vai lançando. E é como se você já tivesse, conforme você vai lançando, o balanço ele também vai se formando. No final ele sai desse jeito aqui, conforme aquilo que a gente viu. Então esse era esse vídeo. Aí eu vou gravar um próximo vídeo na sequência para mostrar o mesmo impacto, mas agora nas contas de resultado, lá já impactando diretamente a DRE.